Digestro, seu podcast genial de resumos, resenhas, pra ampliar seu repertório intelectual. Pega a ideia, leva adiante, mas saber em cada instante. Digesto, conhecimento essencial. Conhecimento essencial. Seu podcast genial de resumos, resenhas. Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema que, olha, é fascinante. Vamos investigar uma conexão que pode parecer surpreendente à primeira vista, a que existe entre a linguagem e a matemática. O nosso papo aqui é sobre desvendar como a nossa capacidade de processar os sons da fala está ligada, e muito, à nossa habilidade de aprender matemática. Então, vamos começar com a pergunta que não quer calar. Será que existe mesmo uma relação entre a habilidade de processar os sons da fala e a capacidade de aprender matemática? Poxa, parece que são dois mundos completamente diferentes, não é mesmo? É algo que realmente desafia a nossa intuição. E a resposta, baseada numa meta-análise super importante de 2021, é um sim bem claro e direto. Mas calma, essa confirmação é só o começo da nossa história. O que realmente interessa pra gente não é só saber que essa relação existe, mas entender como ela funciona na prática. E para guiar a nossa conversa, a gente tem um roteiro bem claro. Primeiro, vamos entender por que essa relação é tão surpreendente. Depois, a gente define os pilares do processamento fonológico, mergulha de cabeça na investigação que confirmou tudo isso, analisa os resultados e, o mais importante, descobre o que isso significa para o dia a dia na sala de aula. Vamos lá, primeira sessão. Aquele sim que a gente viu é só a pontinha do iceberg. O que a gente quer descobrir de verdade é o porquê, o como dessa conexão tão curiosa entre os sons da fala e o mundo dos números. E para a gente conseguir entender essa ponte, primeiro precisamos construir uma base bem sólida. Isso significa que agora a gente vai definir direitinho o que é o tal do processamento fonológico, olhando para cada um dos seus componentes. De um jeito bem simples, o processamento fonológico é a nossa capacidade de usar a estrutura de sons da nossa língua para processar a informação, seja ela falada ou escrita. É uma habilidade fundamental que a gente usa o tempo todo, muitas vezes sem nem se dar conta. A ciência costuma dividir essa capacidade em três grandes pilares: a consciência fonológica, a nomeação rápida e a memória fonológica. E para ajudar a gente a lembrar, dá para usar um mnemônico, CNM, que pode ser com nossa mente. Vamos ver o que cada um significa. Então, vamos detalhar. Consciência fonológica é basicamente a nossa habilidade de perceber e até de manipular os sons da fala, como as sílabas e os fonemas. Já a nomeação rápida é a agilidade, a velocidade com que a gente consegue buscar e falar um som ou uma palavra que a gente já conhece. E, por fim, a memória fonológica, que é a nossa capacidade de segurar uma informação sonora por um tempinho na cabeça. E aqui vem a grande sacada. A teoria por trás de tudo isso, proposta por um modelo bem importante, sugere que a matemática depende, e muito, da nossa habilidade de traduzir números, termos e operadores, tipo mais, vezes, em sons dentro da nossa mente. Pensa só, para resolver uma continha simples, a gente precisa recuperar informações sonoras que estão guardadas na memória. Agora, se essa representação de som for meio fraca, a matemática pode virar um baita desafio. E isso nos leva diretamente para a peça central da nossa análise de hoje, a meta-análise do Yang e sua equipe. Pense nela como uma investigação gigante que juntou os resultados de 94 estudos diferentes para chegar a conclusões bem mais fortes e seguras. Os pesquisadores tinham três grandes perguntas na cabeça. Primeira, qual é a relação específica de cada um daqueles três pilares com a matemática? Segunda, que fatores podem influenciar ou, como eles chamam, moderar essa relação? E terceira, super importante, essa conexão é real por si só ou ela é só um reflexo de outras habilidades como o QI? E agora a parte que todo mundo espera, os resultados. O que essa investigação descobriu é que a relação não é uma linha reta, simples. Ela é, na verdade, influenciada por vários fatores, o que deixa o quadro todo bem mais rico e interessante. O primeiro grande achado é que nem todos os pilares têm o mesmo peso nessa história. A consciência fonológica e a nomeação rápida mostraram uma conexão bem mais forte com a matemática. A memória fonológica ficou um pouco para trás. Uma explicação para isso pode ser que os testes de memória fonológica muitas vezes usam palavras ou números que a gente já conhece, o que talvez não force tanto a nossa capacidade de armazenamento quanto itens totalmente novos.
E tem mais, o estudo foi ainda mais fundo e mostrou que cada habilidade fonológica se conecta com um tipo diferente de tarefa matemática. A consciência fonológica, que nos ajuda a brincar com os sons da língua, está mais ligada à resolução de problemas. Faz sentido, né? Já a nomeação rápida, que tem tudo a ver com velocidade, se conecta mais com cálculo puro e simples. Mas a análise não para por aí não. Tem outra camada de detalhe que é crucial. A nomeação rápida, por ser sobre velocidade, está mais ligada à fluência matemática. Sabe, a rapidez para resolver as coisas. Por outro lado, a consciência fonológica tem mais a ver com a precisão, ou seja, com a nossa capacidade de acertar o resultado, de chegar na resposta correta. Ok, vamos dar uma pausa para respirar e fazer uma micro-revisão. Essa tabela ajuda a gente a organizar as ideias. Então, olha só. Consciência fonológica se conecta forte com resolução de problemas e com precisão. A nomeação rápida, por sua vez, com cálculo e fluência. E a memória fonológica também tem seu papel importante na resolução de problemas, que exige que a gente guarde e manipule informações na mente. E a idade? Será que ela importa? Com certeza! A relação entre a nomeação rápida e a matemática é ainda mais forte nas crianças menores, lá do jardim de infância. Isso sugere que essa velocidade de acessar a informação sonora é super importante bem no começo da aprendizagem matemática. Agora, a resposta para aquela terceira pergunta da pesquisa. E o ponto aqui é decisivo. Essa relação se mantém forte e super significativa, mesmo quando a gente controla outras habilidades gerais. Isso prova que a conexão entre o processamento fonológico e a matemática é um caminho próprio, é fundamental, e não só um reflexo de outras capacidades. E aqui vai uma pergunta que todo educador deve estar se fazendo, e os alunos com dificuldades de aprendizagem. Pois é, a pesquisa mostrou que a relação é universal. Ela acontece da mesma forma em crianças com desenvolvimento típico e naquelas com dificuldades. As estratégias que elas usam podem até ser diferentes. Umas usam mais a memória, outras contam em voz alta, mas a base do processamento fonológico é fundamental para todo mundo. E com tudo isso, a gente chega na nossa última sessão, que talvez seja a mais importante para quem está no dia a dia da educação. O que tudo isso significa para a sala de aula. A grande questão agora é, beleza, como é que a gente traduz essa ciência toda em ações práticas? O que essa conexão complexa entre sons e números realmente significa para o nosso planejamento e para o dia a dia do ensino? As duas principais conclusões práticas são muito diretas. Primeiro, é preciso entender que essa relação é complexa. Não existe uma fórmula mágica, uma solução única que vai servir para todo mundo. E segundo, e talvez o mais importante, os resultados indicam com força que ensinar princípios fonológicos, principalmente nos primeiros anos, pode ser incrivelmente benéfico não só para a leitura, mas também para construir uma base sólida para a matemática. E para a gente fechar, fica uma reflexão, uma provocação. Sabendo que existe essa ponte tão forte entre fonologia e matemática, como a gente pode ser mais intencional nas nossas práticas? Como podemos repensar as atividades de pré-alfabetização, as rimas, os jogos com sons e ver nelas uma chance de ouro, não só para preparar para a leitura, mas para, ao mesmo tempo, construir os alicerces do pensamento matemático? É uma pergunta para a gente levar e refletir. Muito obrigado por acompanhar esta exploração. Digestro, seu podcast genial de resumos, resenhas, pra ampliar seu repertório intelectual. Pega a ideia, leva adiante, mas saber em cada instante. Digesto, conhecimento essencial. Conhecimento essencial. Seu podcast genial de resumos, resenhas,